a todos, hoje é dia de tag e a tag que eu escolhi para gravar hoje é então tag Rock On. Eu acho que foi, eu esqueci de escrever aqui, mas eu acho que foi criada pela Night do Words à la carte, portanto acho que não estou a dizer nenhum disparate. Eu não tenho aqui os livros comigo, porque não me sair de se arrumar a estante. Eu tenho este problema. Não sei se sou a única, digam-me se sou a única pessoa que não gosta de escolher livros para tag. Primeiro porque tenho a sensação que acabo por escolher sempre os mesmos, ou muito repetitivo, e depois não gosto, tenho preguiça de desarrumar a estante e depois de ir arrumar a estante. Digam-me, por favor, digam-me que não sou a única. Portanto, vamos deixar então agora de blá 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 e vamos então passar às categorias da tag. Runaway, Bon Jovi, um livro que foi um começo para a tua aventura literária ou o livro que fez de ti um leitor. Portanto, eu tenho que falar das Brumas de Avalon, eu passo a vida a falar nestes livros, mas foi realmente os livros que me deram, foi esta série que me deram o gosto pela leitura e que me deram o gosto pela fantasia. Portanto, As Brumas de Avalon, de Mary Simon Bradley, sempre. 2. In the Darker Room, Sky Drop, um livro que foi um murro no estômago. Tenho duas escolhas. Se Isto é uma Mulher, um livro não ficção sobre o Holocausto, sobre, mais concretamente, um campo feminino de Ratzenberg, acho que é assim, e foi literalmente um murro no estômago, porque foi um livro mesmo muito pesado, não é só pelo tamanho, antes que comecem para aí a brincar, mas foi um livro efetivamente doloroso de ler. Eu já tinha, não era a minha estreia com livros do Holocausto, eu já tinha lido, mas foi sem dúvida o livro mais duro que eu li sobre o Holocausto. É um livro que eu recomendo sempre sobre o Holocausto, que é o livro mesmo mais duro, e efetivamente eu li-o já há uns anos e tive que ir intercalando a leitura, e é raro eu fazer isto, eu normalmente prefiro ler um livro de cada vez, mas este livro eu tive que ir intercalando com outros livros mais pequenos, mais leves de outro tema, porque é de uma dureza, de uma crueldade que não há palavras. Portanto, este livro e o outro é então As Fostes de Chernobyl. Também foi um livro que mexeu aqui muito comigo em termos emocionais, e é um livro, e é outro exemplo então do livro Um Murro no Estômago, porque uma vez mais temos relatos absolutamente incríveis do que aconteceu, de uma outra desgraça diferente então do Holocausto, mas Chernobyl também foi aqui assim um grande marco, e portanto são dois livros, dois grandes murros no estômago. 3. Forbidden City, Martin Friedman, um livro para o qual não tens palavras. Eu tenho que falar de, eu não sei aqui se o não tens palavras é de ser tão mau ou de ser tão bom, eu assumo que era então ser muito bom, e eu tenho que falar nos Jarandas de Segredos de Kate Morton. Eu sou grande fã dos livros de Kate Morton e eu adoraria que continuassem a publicar. A Kate Morton tem mais um livro que infelizmente não está publicado em Portugal, mas eu adorei todos, mas Os Jarandas dos Segredos têm aqui assim um lugar muito especial no meu coração, porque de todos foi aquele que eu queria acabar depressa para saber o que é que tinha acontecido, e não queria acabar porque a escrita era tão maravilhosa que eu não queria que terminasse. Portanto, é este misto de emoções que Os Jarandas dos Segredos me transmitiu. Portanto, se vocês não leram, vocês têm que ler Kate Morton e têm que ler Os Jarandas dos Segredos, ok? 4. Poison, Alice Cooper, um livro que, apesar da idade, continua a ser fantástico, ou um livro que leste várias vezes e permanece no teu coração. O Filho das Sombras, de Juliet Maria Lear, eu li várias vezes, à semelhança das Brumas. Durante alguns anos eu não tinha a possibilidade de comprar tantos livros, portanto eu lia aqueles e relia aqueles que me eram mais queridos, e O Filho das Sombras foi sem dúvida um dos livros que eu mais reli, à par das Brumas, mas O Filho das Sombras, e tem aquele que é para mim o melhor casal, o Bran e a Lindan, portanto O Filho das Brumas. O Filho das Sombras, eu já estou a misturar dois, isto realmente, esta cabeça não está muito boa. 5. Thunderstruck, AC/DC, um livro simplesmente fenomenal e que parte a louça toda. Há vários livros que são fenomenais, mas eu aqui tenho que escolher um livro de uma autora que o ano passado se tornou uma das minhas favoritas, sem dúvida. Eu tenho que falar então do Rouxinol, de Christiane Hanna. Eu
tenho adorado os livros todos da autora que tenho lido, uns um bocadinho mais que outros, mas o Rouxinol é sem dúvida um livro fabuloso, também que aborda então aqui a Segunda Guerra Mundial, mas é um livro incrível e um livro que eu recomendo também sem sombra de dúvidas. 6. Rebel Yell, Billy Idol, um livro diferente e inovador e que é um autêntico grito de rebeldia. O livro que eu vou falar é um livro inovador pela estrutura em que está montado. Foi um livro que me encheu as medidas. Eu passo a explicar. As Desaparecidas de Megan Miranda. É um thriller. E nós temos então a protagonista que volta à cidade natal e que depois nós vamos acompanhando a narrativa contada de trás para a frente. Portanto, ela teve, julgo eu, 15 dias ou assim, e nós vamos a história é-nos contar então de acontecimentos que aconteceram no 15º dia, depois passamos para o 14º, 13º, portanto é sem dúvida uma maneira muito original de contar a história. Se funcionou comigo, não funcionou, eu achei aquilo tudo muito confuso para mim e as coisas não fizeram muito sentido e portanto, mas sem dúvida aqui pela parte inovadora e diferente, pela forma como a história nos é contada, foi o que me veio à cabeça. 7. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, um livro que se revelou uma autêntica viagem à descoberta de ti mesmo. Não foi tanto pela forma de descoberta a mim mesma, eu era adolescente quando li o livro e foi sem dúvida o livro que me marcou, foi um dos livros que me marcou na minha adolescência e o livro que me fez ganhar consciência dos perigos e saber que aquele não era o caminho a tomar. Eu estou a falar de A Lua de Joana, de Maria, como é que é? Maria Teresa Maia Gonçalves. Lá está, um livro que fala então sobre o mundo da droga e portanto foi o livro que a mim me marcou e que o livro despedaçou-me na altura e aqui há uns anos reli-o e voltou-me a emocionar, mas sem dúvida foi para mim o alerta em que ouvia-se falar de drogas e já sofri dos perigos, mas aquele livro serviu efetivamente para mim como alerta, como o facto de dos perigos que é a droga e de como poderíamos pensar que é só para experimentar ou é só para passar o tempo e depois como nos consome e portanto foi sem dúvida o alerta para mim, não que eu estivesse relacionada com drogas nem nada disso, mas que foi lido na altura certa, no período certo para saber dos perigos que poderia vir para a frente caso tivesse algum contacto com drogas. Portanto, serviu muito ali na fase de prevenção, porque quando somos adolescentes convém ser bem influenciados. 8. You Could Be Mine, Guns N' Roses, um livro que leste e que viste as suas adaptações. Um livro, curiosamente, o livro que eu vou mencionar, eu fui primeiro à adaptação ainda sem sonhar que havia adaptação. Eu estou a falar da Ana dos Cabelos Ruivos. Eu sou de 81, já falei disso, portanto apanhei a série, o programa do Agora Escolha e portanto eu era uma grande fã da Ana dos Cabelos Ruivos, adorava a série de animação e uns anos depois, já adulta, descobri que havia livros. Quando saiu cá a edição da Civilização, não resisti e comprei, li e foi sem dúvida fabuloso, foi como eu se tivesse voltado a ter 10, 11 anos, porque a série de animação está muito, mas muito fiel ao livro. Depois disso, então depois quando li o livro, refi a série de animação, já agora em crescida, e depois vi o filme. Há um filme, não sei de que ano, mas há um filme e há uma minissérie, que eu também não sei o ano, mas eu vou tentar deixar por aqui, portanto eu também refi. E quando saiu a primeira temporada do Anne with an E da Netflix, eu também vi. Não sou uma fã da adaptação da Netflix, confesso, não sou. Eu fiquei-me apenas pela primeira temporada, porque a miúda, sim senhora, está fisicamente muito perto das descrições da Ana, mas eu achei que o livro fizeram ali demasiadas alterações à história, que para mim, se tenho que recomendar alguma, será então, efetivamente, a série de animação. E, portanto, eu sou grande fã do livro e da série de animação, mas vi
várias adaptações. 9. De Claire Foyer, Iron Maiden, um livro que não é muito falado, mas que achas que devia. O Prestígio, de Christopher Priest, está aqui dentro da fantasia histórica. Eu penso que é século XVIII e depois, portanto, temos muito ali a parte de história, passado, se não estou em erro, em Londres, e depois magia, de mágicos, não é magia de magia tipo Harry Potter, não é nada disso, é ilusionistas. É a forma como dois ilusionistas competem entre si e depois ali, a sério, muito bom. Eu li-o aqui há uns anos, eu vou tentar deixar por aqui alguns o link da opinião. Eu tenho no blog e também fiz aqui vídeo porque foi sem dúvida fabuloso. O livro foi editado pela Saída de Emergência, eu acho que infelizmente está esgotado. Eu tenho a versão mais recente, mas ele já tinha sido editado também pela Saída de Emergência e acho que era o terceiro passo, que é também o filme. Eu curiosamente tinha visto o filme uns anos antes. É com quem? Agora varreu-se-me do pensamento. O gajo é um grande ator, Christian Bale. Acho que é com o Christian Bale que faz um dos mágicos e é fabuloso. Pelo que eu me lembro, eu vi o filme também muitos anos antes, também sem saber que era livro, mas julgo que tem ali uma ou outra diferença em relação ao livro, mas também é igualmente bom, portanto eu recomendo muito e sem dúvida é um livro fabuloso. É um livro que eu acho que, apesar lá de estar aqui mais ligado também um bocadinho à fantasia, porque tem coisas que não são totalmente reais, mas é um livro que eu acho que mesmo os próprios amantes de história, que gostam de ficção histórica, iriam gostar do livro, portanto. E é um livro que eu não vejo, ou não via mesmo na altura, não vi grande divulgação do livro, o que é pena, porque achei mesmo um livro de grande qualidade. Última pergunta. I Was Made for Loving You, Baby. Kiss, um livro com ilustrações maravilhosas. E eu tenho que falar nos 7 minutos depois da meia-noite, de Partick Ness. Eu tenho a edição da presença. E estava a ver, eu acho que ele está nesta estante, mas agora assim de repente não estou a encontrar. Ele deve estar ali para baixo e deve estar na parte da... Mas é sem dúvida o livro tem edições fabulosas, ilustrações fabulosas. Eu fui buscar o livro porque sem dúvida... eu quando comprei o livro em português, eu tenho a edição portuguesa, eu só lamento que esta edição não seja de capa dura, porque acho que o livro merecia uma edição de capa dura. As folhas são mais grossas do habitual e depois tem estas ilustrações. Felizmente eu tenho que dar os parabéns à Presença. A Presença optou por publicar uma edição ilustrada porque sem dúvida é fabuloso. É uma história também aqui mais de fantasia, mas uma história também muito importante que deve ser lida, não só pelos adolescentes, mas também... E depois temos estes pormenores aqui nas páginas. É sem dúvida um livro fabuloso, uma história fabulosa e que mete também aqui a forma como um jovem tem que lidar então aqui com a mãe, com a doença da mãe. Fabuloso, sempre ilustrações a preto, mas eu tenho que dar os parabéns à Presença por ter decidido apostar então nas ilustrações, no livro das edições eu tenho que dar os parabéns à Presença por ter decidido apostar então numa edição ilustrada e lá está, só lamento mesmo não ter sido de capa dura, porque então acho que seria ainda muito melhor, mas fabuloso. E pronto, foi esta a tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me se têm aqui algum livro em comum comigo ou não. E já agora, para vocês, digam-me, escolhi aqui uma categoria aqui assim um bocadinho, portanto, para vocês qual é aquele livro que parte a louça toda. Digam-me, contem-me tudo cá em baixo, porque eu gosto sempre de aumentar a minha wishlist. Quem não gosta? Eu vou ficar então por aqui. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.